Então, boa noite, pessoal. Vamos fazer uma recapitulada aqui no nosso sistema Metapower que a gente está começando agora. Então, a gente vai falar um pouquinho como que funciona esses produtos, né? Vamos começar falando do nosso blend Metapower, que foi adaptado, ele foi modificado. Ele tem os mesmos constituintes do antigo Smart Sass, então ele tem cravo, canela, gengibre, hortelã-pimenta, grapefruit, porém eles mudaram as quantidades. Então eles fizeram vários testes, inclusive uma terceira fórmula, onde eles viram que mudando a quantidade de cada ingrediente, eles conseguiram aumentar a apoptose, eles conseguiram aumentar a quebra das moléculas de gordura, eles viram uma melhor resposta à resistência à insulina, a diminuição do apetite para carboidrato, da vontade de doce. Então, através desses vários testes, eles chegaram nesse novo composto que é o MetaPower, tá? Na verdade, os ingredientes não foram mudados. O que foi mudado foi a proporção de cada um. E todos os ingredientes, e todos os suplementos, né? O Advantage, a fibra, todos eles vão ter na composição o blend MetaPower, em pequenas quantidades, mas suficientes para a gente poder ter uma resposta metabólica e celular mais eficaz. Só que esse sistema ele não foi pensado somente em quem quer perder peso. Ele também trabalha muito a longevidade, ele trabalha muito a saúde celular. E quando a gente tem uma saúde celular em funcionamento, onde a gente tem as nossas mitocôndrias trabalhando, absorvendo o nosso carboidrato, metabolizando, né? O que seria o metabolismo? É realmente esse processo enzimático. É tudo que a gente alimenta, ele é quebrado e transformado em energia, como se fosse realmente o nosso caldeirão ali, nossa usina de energia. Gente, vou fechando os áudios aqui, quem foi entrando. E para a gente ter isso funcionando, a gente precisa de ter alimentação saudável, os nutrientes para fazer os processos metabólicos e enzimáticos suficientes. E o que acontece com o passar do tempo? A partir de 25 anos, a gente começa a ter uma degeneração, a gente começa a diminuir esse processo metabólico. Eu falo que assim, tem gente que fala assim, com a idade, meu metabolismo baixou. Só que se você for pegar dois irmãos gêmeos, tá? Eles nasceram idênticos, são univitelinos, só que eles tiveram uma criação um pouco diferente no sentido assim, hábitos alimentares ou até mesmo preferências por atividade física. Então, os mesmos irmãos, se eles forem alimentados diferente, ou se eles tiverem um estilo de vida diferente, o corpo vai mudar, a saúde metabólica vai mudar. E assim acontece também com a gente. Então, nós somos feitos das nossas escolhas e não só da influência do nosso DNA, não só da influência genética. E cada dia mais foram descobrindo que a gente pode sim reprogramar o nosso organismo. Então, gente, quando a gente fala de epigenética, é exatamente a reprogramação do nosso corpo, com influências da nossa alimentação, da atividade física. E por que eu estou querendo trazer isso para vocês? Tem pessoas que me relataram que de repente não emagreceram ou que não perceberam tantas mudanças intestinais, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas todo o processo que a gente começa de mudança, ela exige um comprometimento, existe uma organização e um planejamento. Então, não adianta a gente ter um super suplemento, né? De última geração, se a gente também não se comprometer em fazer pequenas mudanças diárias, que começam com a hidratação. É muito importante a gente tomar água, gente. O nosso organismo é feito à base de água, né? Os alimentos precisam de água. Então, se a gente está aumentando a quantidade de fibra, e a gente está falando de um complexo que tem fibras solúveis e insolúveis, e que essas fibras, como que elas funcionam no nosso corpo? As fibras solúveis, elas vão formar um gel.
no nosso intestino. Elas vão ajudar também que na hora que a gente estiver se alimentando, elas diminuem o pico de insulina, que é normal durante o dia a gente ter os níveis de glicose subindo e descendo, subindo e descendo. Mas imagina que se a gente não tiver a nossa insulina funcionando corretamente. O que que acontece? Fica muito açúcar circulando. E com o tempo, a gente vai tendo diminuição desses receptores de açúcar que pegam o carboidrato e leva para dentro da célula. Se a gente começa a ter grandes alterações de insulina ao longo do dia e isso não está funcionando adequadamente, a gente pode desencadear uma resistência à insulina. Por isso que a fibra vai ser fundamental para a gente também ter esse índice normal de carboidratos, de absorção no nosso organismo, tá? E pensando em fibras também, além dela trazer saciedade, ela vai fazer com que o alimento fique envolto dessa gelatina, como se fosse uma gelatina, né? E isso faz com que a gente consiga diminuir a absorção do carboidrato e da gordura, trazendo um volume, como se fosse uma saciedade. Tanto que tem pessoas que estão me relatando, falando: Nossa, Duda, meu apetite diminuiu demais. Tem horas que eu não consigo comer. Só que é importante que você coma para manter essa glicemia estável, né? Então, por mais que a gente esteja usando a fibra, e aí vai muito do objetivo de cada um. Quem está pensando em emagrecimento, quem tem muito apetite, pode usar como uma estratégia nutricional, usar ela antes das refeições, porque ela vai aumentar esse volume, essa sensação, e vai mandar uma mensagem para o cérebro que é onde ela comunica, né? Quando a gente sente essa sensação de saciedade, ela comunica com o hormônio que fala assim, ok, eu não preciso comer tanto. Então, isso é uma estratégia nutricional que a gente usa muito, tá? Para poder trazer saciedade. E falando um pouquinho também dos óleos que estão nesse composto, olha só, a gente tem aqui o gengibre. O gengibre ajuda muito na nossa digestão. Ele vai ajudar também na circulação. Ele vai trazer aquela sensação realmente de uma digestão mais acelerada. Ela vai metabolizar melhor os alimentos. E aí, ela também vai mandar uma mensagem para a leptina, que é o hormônio que a gente tem que atua na sensação de saciedade. Outro óleo essencial que a gente tem aqui, que trabalha também muito a nossa digestão, a microbiota intestinal, é o peppermint, né? O peppermint, ele ajuda na digestão, ele dá a sensação, ele diminui a vontade de doce, mas ele também vai fazer com que o nosso organismo absorva melhor os nutrientes, ele trabalha a nossa microbiota intestinal. O grapefruit, ele também trabalha a saciedade, ele ajuda a gente a não ter retenção de líquido, ele ajuda no processo metabólico também por ser rico em limoneno, ele ajuda a quebrar as moléculas de gordura e diminuir as células dos adipócitos que a gente tem no nosso organismo. Então, além dela ajudar na metabolização do alimento que a gente está ingerindo, ela também vai fazer com que as nossas células de gordura diminuem o volume, tá? Vamos falar da canela, né? A canela, além dela ajudar na circulação, na digestão, ela vai ajudar no suporte da glicose, no suporte insulínico. É muito indicado para pacientes que às vezes têm resistência à insulina ou tem já uma pré-diabetes, né? E ela trabalha o quê? Também saciedade. E aí a gente associa com o lemo, que ajuda na desintoxicação, é antioxidante, é rico em limoneno, ajuda a quebrar moléculas de gordura e também vai ajudar na digestão. E quando a gente fala disso, a gente sabe que os óleos essenciais, eles não têm vitaminas e não têm minerais, mas eles aumentam a biodisponibilidade dos nutrientes. Por isso também que a gente pode utilizar a suplementação e que a gente usa o VM Max, o Complex o ômega, que vai estar complementando a nossa plano alimentar e vai estar também melhorando
todo o processo metabólico, porque a gente precisa de nutrientes para poder ter as enzimas suficientes para poder funcionar essa parte hormonal e metabólica do nosso corpo, tá? E aí, vamos falar, deixa eu ver, eu falei de todos aqui, dos óleos essenciais. E quando a gente fala de fibras, além dessa questão da saciedade, que é muito importante para quem está querendo emagrecer, para quem quer trabalhar apenas longevidade, imagina que a gente vai ter uma limpeza no nosso intestino. A gente vai trabalhar, a gente tem microvilosidades intestinais, como se fossem alguns dedos, né? E quando a gente tem o que a gente chama de intestino irritado, ou uma disbiose intestinal, ou intestino permeável, a gente não consegue absorver os nutrientes. E aí, tudo que a gente está se alimentando ou suplementando vai indo embora. Outra vantagem quando a gente usa fibra ela aumenta essa permeabilidade, ela cria uma capa ali protetora no nosso intestino, onde a gente melhora a nossa absorção dos nutrientes, tá? E aí a gente tem as pastilhas, que olha que interessante, a do Terra, ela fez duas formas de uso, por quê? Quando a gente está falando de ansiedade, emagrecimento, a gente precisa trabalhar o sistema límbico. É muito importante a gente ter um gerenciamento do nosso estresse, das nossas emoções e também da sensação de fome e saciedade. Quando a gente inala o óleo essencial, e aí a estratégia também de uso para a gente fazer isso antes das refeições, a gente vai mandar uma mensagem para o cérebro de que eu estou tranquilo, eu vou comer de forma saudável. E aí eu quero que vocês façam uma inalação consciente. Sabe o que é fazer uma inalação consciente? É trazer naquele momento, você tira uns minutinhos para você, inala profundamente e traga consciência para aquele momento. Eu sou um ser saudável, as minhas células vão ser nutridas, eu estou emagrecendo, eu estou permanecendo saudável. Então, gente, a gente pode reprogramar as mensagens que a gente quer para o nosso corpo. Isso é muito forte, isso é incrível. E qual a estratégia que a gente pode usar? Eu posso pegar um óleo que trabalha a minha ansiedade, por exemplo, eu gosto muito do Balance, eu gosto do Adaptive, né? Existe um estudo que fala que a lavanda, ela poderia aumentar o apetite, mas quando você usa ela com grapefruit, você trabalha esse equilíbrio da saciedade, você manda um estímulo para o cérebro, uma mensagem de saciedade. Então, você poderia associar sim a lavanda, se é um óleo que você gosta, se você acha que você fica tranquilo com lavanda, você pode colocar uma gotinha de lavanda, inala, passa no coração e logo em seguida faça isso com o nosso Meta Power, tá? Outro recurso que eu tenho falado com vocês. Assim, antes de ter o MetaPower, eu já tinha comprado o Smart Sass, que é um blend que eu gosto muito. E o que eu tenho feito? E se alguém também já tem isso em casa, algumas pessoas às vezes tinham comprado o Smart Sass antes de chegar ao MetaPower, vocês podem continuar usando, tanto internamente, por ingestão, ou no blend corporal. Vocês viram lá no grupo que eu coloquei uma receitinha do blend corporal que eu uso, que me ajuda muito na TPM, que ajuda muito no controle da minha ansiedade e no equilíbrio dos meus hormônios. Eu tô com 44 anos e eu tenho sentido muito esse desequilíbrio hormonal, tá? Não estou na pré-menopausa, não estou sentindo nenhum efeito da menopausa, mas eu vejo o quanto é importante a gente ter um olhar para nós mulheres que somos cíclicas. Então, o que eu coloco no meu blend corporal que eu uso 2 vezes ao dia? Além de eu ter os óleos do MetaPower ou do Smart Sass, eu coloco patchouli, eu coloco gerânio, tá? E aí eu coloco mais um para a parte circulatória, que é o cipreste. Mas se você não tiver o cipreste, se você colocar apenas patchouli e gerânio, você já vai ter um equilíbrio hormonal, um equilíbrio das nossas emoções muito grande. E o patchouli é um óleo que trabalha muito a aceitação do nosso corpo, aceitação do nosso momento, um respeito
com essa adversidade que a gente tem ao longo do dia. E aí, o que que eu falo para vocês? Na hora de usar, tomou banho, passou o blend corporal pós-banho, passa nas áreas de mais celulite, de mais gordura localizada. Por quê? Ele vai ter uma ação metabólica, ele vai ajudar também na quebra dessa molécula de gordura, vai aumentar a circulação naquela região. Celulite é uma gordura acumulada num local que não tem circulação, um local com pouca irrigação, com pouca circulação. Então, se você usa esse blend metabólico, você já vai trazer um benefício local também, tá? E aí, qual que é o meu pedido para vocês? Passou o blend metabólico, pega uns minutinhos ali, faz a inalação consciente, trazendo esse poder do feminino, trazendo esse empoderamento, essa segurança, essa aceitação do seu corpo. Porque, gente, toda mudança exige da gente adaptações. E a gente precisa gerenciar muitas nossas emoções. Eu falo que assim, a gente sai de casa, a gente não consegue deixar as emoções, né? Assim, os conflitos, os pensamentos, as coisas desafiadoras que a gente tem para resolver. E o processo de emagrecimento, ele também é um processo doloroso a partir do momento que ele vai mexer com a sua autoestima, com as suas emoções. Você vai começar a ter um olhar para você. Então, se permita que ele seja prazeroso. Se permita que essa etapa você encontre prazer. E por que não uma massagem quando você toma o banho? Faz uma massagem ali nas coxas, né? No abdômen. Faça essa região circular. Eu não sei se eu contei para vocês, né? que, que esse mês foi um mês bem conturbado, mês passado, foi um mês muito conturbado. A gente preparou aqui a palestra do pós-convenção, depois a gente preparou a palestra dos médicos. A gente estava no mês para bater o nosso Blue Diamond, então a gente estava naquela intensidade. Ele ainda não foi concretizado, então, assim, gerou muitas emoções porque era um momento muito importante para a gente estar com linhas novas, enfim. Então, eu estou compartilhando com vocês algo que provavelmente vocês também passaram e vocês estão passando, né? Eu falo que o gostoso de desenvolver do Terra é exatamente essas fases de superação, de a gente estar ajudando um que está começando, retomando com alguém que de repente está meio parado. Então, a gente também tem desafios pessoais. E aí, eu diminuí muito a minha ida à academia. Não sei se vocês perceberam. Alguém falou, Duda, você não está fazendo mais a dancinha, né? Como eu me privei da atividade física, eu precisei cuidar mais da minha alimentação. E aí, eu precisei o quê? Regrar mais o que eu estava comendo e gerenciar muito mais as minhas emoções. O que que eu estou trazendo para vocês? Que se você colocar na sua vida uma atividade física de força e intensidade, você não vai precisar se privar tanto e restringir tanto a sua alimentação. Porque o nosso metabolismo, ele também qual que é a palavra? Amor, só diminuir aí um pouquinho, tá? Tá me atrapalhando. O nosso metabolismo, ele também pode ser ativado a partir do momento que a gente aumenta a nossa massa muscular. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês, com uma certa idade, a gente precisa fazer exercício de força e resistência. Se a gente quiser ter musculatura, se a gente quiser ter enrijecimento, se a gente quiser que esse colágeno que a gente está adquirindo através da suplementação, para que ele realmente permaneça no nosso tecido muscular, nos nossos ossos, no nosso cabelo e nas nossas unhas, é importante que a gente também contribua para a nossa saúde metabólica. Então, eu incentivo vocês a fazerem uma atividade de força, uma musculação. E é um erro muito grande das pessoas que estão buscando emagrecimento somente fazerem atividade aeróbica, somente intensificarem atividade aeróbica. E aí, o que que a gente acontece quando você intensifica a atividade aeróbica? A probabilidade de você perder massa muscular é muito grande.
E aí você diminui o seu metabolismo basal. E com isso, você acaba tendo uma dificuldade de emagrecer, no sentido assim, começa a ter, o corpo começa a querer poupar energia porque ele acha que você está gastando muito. O nosso organismo, a nossa natureza não foi feita para perder. O nosso organismo foi feito só para acumular. Ele tem medo de perder energia, ele tem medo de perder carboidrato, ele tem medo de diminuir a reserva energética, as nossas mitocôndrias ali. E com a idade, a gente já tem uma diminuição do processo metabólico, dessa queima, desse caldeirão ali. A gente pode ter uma redução das nossas mitocôndrias, ou então, como eu falei com vocês, a resistência à insulina, fica carboidrato circulante, açúcar circulante, e a gente não tem como colocar para dentro da célula, né? Então, eu estou falando várias coisas que a gente pode fazer para aumentar esse processo metabólico e essa saúde celular, né? Então, ingestão de água, gerenciamento de estresse, a suplementação saudável, essa suplementação eficiente. Às vezes a gente tem uma alimentação impecável, mas, infelizmente, os nutrientes que a gente consome através do alimento, hoje em dia, não são suficientes para a gente ter uma saúde metabólica, para a gente nutrir realmente as nossas células, para a gente produzir hormônios, para a gente trabalhar todo esse sistema enzimático. E aí é muito importante que a gente faça a suplementação. É claro que se você pegar o rótulo do Adverse, o rótulo da vitamina, das fibras, tem vitaminas, mas a quantidade que está aqui seria para funcionar bem esse sistema. Ele não é para complementar, ele não é para substituir a suplementação que a gente faz do VM e do ômega. Muita gente me perguntou, Duda, mas será que vai ser uma quantidade extra? Cada um vai ter que calcular a sua quantidade ideal. A do Terra, quando ela faz uma suplementação, ela faz para indivíduos saudáveis, que para se manter saudáveis. Ela não está pensando num indivíduo que está doente com algum comprometimento específico, tá, gente? Então, sempre quando a gente fala de suplementação, esses polivitamínicos, ele é muito pensado em indivíduos saudáveis. Vocês podem perceber que se você está fazendo um acompanhamento nutricional com um nutrólogo, um endócrino, uma nutricionista, ela vai estar adequando, de acordo com seus exames laboratoriais, o que você precisa suplementar especificamente. Quando você levar o VM, quando você levar o Advantage ou a fibra, a sua nutricionista, a pessoa que faz o seu acompanhamento, ela vai calcular e vai ver o que você precisa suplementar especificamente, tá? Então, quando a gente fala de uma suplementação geral, é para um indivíduo saudável, que ele vai potencializar a absorção dos nutrientes, até mesmo da alimentação, tá bom? Deixa eu ver se estão colocando perguntas ou por enquanto não. Eu não estou conseguindo ver o bate-papo aqui. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Então, beleza? Então tá. Outra coisa que é muito importante a gente pensar. Falamos da questão do gerenciamento das nossas emoções ao longo do dia, né? E por que que eu estou pedindo para vocês usarem, de repente, esse blend corporal, inalar profundamente, ou então pegar aquele óleo que você já percebeu. Eu estou falando com pessoas que já estão usando os óleos essenciais, então é muito mais fácil. Uma outra dúvida que me questionaram essa semana foi assim: Duda, eu tenho uma cliente que ela quer começar a usar o MetaPower. A minha grande pergunta: como que a gente vai introduzir uma suplementação que tem óleos essenciais na base se eu não cuidei da casa, se eu não organizei o terreno, se eu não preparei esse organismo para receber uma mudança de vida, né? Porque, gente, a aromaterapia, a introdução dos óleos essenciais na nossa vida é um estilo de vida. Vocês concordam comigo que eu gosto muito de pensar nos óleos essenciais como uma suplementação também. A gente está todos os dias dando estímulos para o nosso corpo
para melhorar a nossa parte metabólica, o nosso gerenciamento de estresse, as nossas emoções. Então, é como se a gente estivesse dando doses diárias para que o nosso corpo funcione melhor. Eu até brinco. Como que você começa a dormir melhor ou tem o seu sistema gastrointestinal melhorado, a sua imunidade melhorada? Aí você usa esse mês e vai falar assim: ah, agora eu não preciso mais, estou ótima. Não, provavelmente no mês seguinte você vai ter outras questões a serem trabalhadas. Por isso que a gente não precisa ficar dependente de nenhum óleo e por isso que eu estimulo vocês a fazerem ciclos de óleos essenciais e tanto na parte aromática quanto tópica e quanto por ingestão, tá, gente? Deixa eu ver aqui, vocês estão me perguntando aqui, deixa eu ver. Eu uso o Zengest após o almoço para melhorar a digestão. Perfeito. Você acha que nesse momento eu poderia trocar o Zengest pelo Metapower? Ou deixa ele só inalando antes do almoço e depois. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. As pessoas que têm uma dificuldade para digestão, ou que têm azia, queimação, ou que já tinha algum comprometimento, o intestino irritado, elas podem sim continuar usando o Zengest. E aí, como que a gente pode fazer estrategicamente? Nas principais refeições que você já tem um desconforto, você pode tomar o Zengest. E aí, o que que você vai fazer com o MetaPower pastilha, por exemplo? Usar em outros horários, ou se você faz atividade física, só para vocês entenderem, gente, por que que ele é diferente do óleo essencial aqui? O soft gel, ele já está preparado para a gente ingerir. Ele já tem o óleo vegetal na composição. Então, ele tem uma rápida absorção, ele não vai te trazer sensibilidade, e nesse caso, ele poderia ser usado até antes das refeições, tá? Junto com a fibra, por exemplo. Porque nesse caso, ele não está puro. Vocês sabem que eu sempre reforço muito: óleo essencial precisa de alimento, óleo essencial precisa da gordura, porque a nossa mucosa gastrointestinal e nosso esôfago, ele tem que ser protegido. O óleo essencial é igual à pele, a gente não usa ele na pele com óleo carreador. Então, quando a gente toma o óleo essencial, para a gente ter uma absorção adequada e uma metabolização e não ter sensibilidade, a gente também deveria usar a cápsula com azeite, por exemplo, ou usar na cápsula. Quando a gente usa ele na água, ele traz sabor para a água, ele faz com que você diminua, às vezes, aquela compulsão, ele trabalha também a parte do sistema límbico, ele trabalha o olfato. Então, ele pode ser uma estratégia para a gente diminuir aquela vontade de comer, porque muitas vezes não, a gente, de repente, não está com fome, a gente pode estar com sede, é muito fácil a gente o organismo ele não identificar fome e sede, tá? Mais uma outra estratégia que a gente reforça muito da pessoa aumentar a ingestão de água no processo de emagrecimento, porque nem sempre ela está com fome, ela pode estar com sede e ela não sabe, e ela acaba comendo achando que está com fome. Então, quando você usa o óleo essencial na água, ele trabalha muito essa questão do sabor, ele vai te ajudar a aumentar a ingestão de água. Mas quando a gente fala de um processo metabólico e sistêmico, a absorção na cápsula vai ser muito mais eficaz. Por quê? Não vai ter óleo essencial preso ali no copo. A gente vai, na boca, a gente já começa a ter uma metabolização. Por isso que quando as pessoas querem usar sublingual, no sublingual você tem uma rápida absorção. Ele não chega a ser metabolizado pelas enzimas da boca, tá? Mas quando você toma ele na cápsula, ele vai ser aberto no estômago. Então, a gente tem uma ação sistêmica mais eficiente, tá? Então, o que que vocês podem fazer? Eu até dei uma sugestão para vocês usarem na primeira semana, isso vai ser até legal para quem está começando agora. A gente falou, use na primeira semana os endócrinos de manhã e à noite, para preparar o nosso organismo para receber todo esse sistema de suplementação. Então, uma estratégia que a gente usou foi usar os endócrinos durante uma semana. E eu sempre gosto de usar os endócrinos de 7 a 10 dias, no máximo, porque
é uma limpeza que a gente está fazendo no rim, no fígado, é um preparo para qualquer tratamento que se for fazer, ou quando você, às vezes, volta de uma viagem, ou quando você vem de um processo, às vezes, vai começar um tratamento, sei lá, uma mudança de vida, uma mudança de emprego, os endócrinos, a gente pode inalar para preparar o nosso corpo também emocionalmente, ou mesmo fazer essa limpeza. Então, de tempos em tempos, eu volto a tomar os endócrinos. Aí eu já estou ensinando para vocês fazer ciclos com os óleos essenciais por ingestão. E aí, qual que foi a outra sugestão? A gente falou na segunda etapa, a gente ia trabalhar o quê? A nossa microbiota intestinal. Então, eu falei com vocês para a gente usar o On Guard. Vocês lembram? Que eu coloquei lá nas instruções que a gente usasse o On Guard 2 vezes ao dia, para a gente trabalhar o quê? A nossa microbiota intestinal. E agora, na terceira fase, a gente entraria com o Zengest. Só que o Zengest é um blend que ele traz tanto benefício para a nossa digestão e para a nossa microbiota intestinal que quem tem uma dificuldade, às vezes até enzimática, de metabolizar ou de digerir alguns alimentos, podem ter o Zengest como suporte, tá? Então, você vai ver aí o horário que a sua digestão fica mais pesada, se é com proteína, se é quem às vezes tem realmente dificuldade de metabolizar carboidrato, glúten. É claro que eu não estou falando quem tem intolerância, não, tá, gente? Porque o óleo essencial ele não atua na intolerância, ele vai atuar nos sintomas que a intolerância traz. Então, quem tem intolerância à lactose não pode consumir lactose, ou então tem que tomar enzima lactase. Quem tem resistência a glúten ou tem intolerância a glúten, não é óleo essencial que vai fazer você melhorar essa intolerância, não. Mas o que a gente pode fazer? Usar os Zengest para poder ter um reforço metabólico, limpeza do seu intestino. E aí você pode usar os óleos essenciais como estratégias também para melhorar essa metabolização, tá? E aí, na quarta etapa, a gente vai entrar com o. Na quarta etapa, a gente vai entrar com. Me lembra o que eu escrevi para vocês? O Zengest primeiro, os endócrinos primeiro, depois o On Guard, depois Zengest, e na quarta fase, a gente vai entrar com a cúrcuma, se eu não me engano, e continuar com os Zengest, tá? Eu vou mandar isso para vocês, que a gente está na terceira etapa, então tá tranquilo. E aí, não, com DDR Prime, gente. É o DDR Prime na quarta etapa, desculpa. DDR com o turmeric. E o que eu estou trazendo isso para vocês? Isso também é uma forma da gente estar fazendo ciclos com os óleos essenciais, para a gente manter a nossa saúde celular, tá bom? Deixa eu ver. Se vocês perguntarem alguma coisa aqui, eu posso continuar. Consegui responder a sua dúvida aí sobre como usar os óleos essenciais em pastilha? Ficou tranquilo? Então, gente, voltou ou caiu a reunião? Tá aí, né? Porque deu um pico aqui, eu não vi. Agora vocês querem já abrir para pergunta? Vamos falar de algumas particularidades do Advance, tá? Que eu acho importante você saber. Ele não é apenas um colágeno, gente. Ele é um complexo vitamínico que tem colágeno e ele tem 9 tripeptídeos. O colágeno, ele é uma proteína, né? Ele é uma proteína grande, aminoácidos. O corpo, a gente não tem enzima suficiente para estar digerindo essa proteína. Por isso que no Brasil e algumas outras empresas, a gente sempre comentou, e tem muitos nutricionistas que nem gostavam de indicar colágeno, porque o colágeno que a gente tinha acesso aqui no Brasil não era bem biodisponível, tá? E aí até algumas pessoas perguntaram, existe um colágeno Verisol, que ele é patenteado porque tem uma enzima que ajuda no processo metabólico. Ok, isso existe, mas eles só são 2 tipos de colágeno. Existe uma empresa que saiu do Brasil que era considerado o melhor colágeno do mundo. Realmente, antes da do Terra, fazer todos os estudos e conseguir ser mais biodisponível do que o colágeno que a gente tinha. E esse outro colágeno, ele não consegue ser
tão biodisponível e ele não tem 9 tipos de colágeno, porque muitas pessoas usam colágeno para cartilagem, né, ou para pele, unha e cabelo. O nosso colágeno ele vai aumentar a nossa saúde óssea, muscular, cardiovascular. Então, ele tem. Existem 28 tipos de colágeno que fazem parte de todos os nossos órgãos, das nossas. Das articulações, das nossas cartilagens, da nossa musculatura mesmo, do nosso fígado, todos os nossos órgãos, né? Até mesmo da formação dos nossos dentes. Então, a Doterra conseguiu quebrar esses colágenos em 3 aminoácidos e cada receptor do nosso corpo vai ser estimulado para a produção e armazenamento desse colágeno nos nossos músculos, nas nossas células, nas nossas articulações, tá? Então, gente, ele é realmente muito diferenciado. E foi feito vários estudos. Sabe quando a Doterra ela faz a cromatografia, ela consegue identificar através desse aparelho todas as substâncias, todas as moléculas bioquímicas que existem em cada óleo essencial? Um aparelho parecido como esse, eles pegaram vários tipos de colágeno que existiam no mercado e fizeram exatamente as curvas, né? Eu mandei esse estudo para vocês lá no grupo. Quem não viu, depois acompanha. E eles perceberam como que funcionava aquelas setinhas desse aparelho, né, para mostrar realmente a biodisponibilidade de cada tripeptídeo de colágeno. Então, a UDA do Terra teve uma grande diferença e realmente eles viram que essa absorção é muito maior no nosso organismo, tá? Então, isso é um diferencial muito grande. E o que eles fizeram também? Eles conseguiram colocar um precursor de NAD. O que é isso, gente? A gente tem uma molécula no nosso corpo que ela é responsável por a gente viver. Se a gente não tivesse o NAD+, essa molécula no nosso corpo, a gente em 30 segundos a gente morreria, porque ela é responsável por todo o processo metabólico, enzimático, respiratório, tudo que vocês pensarem funciona no nosso corpo através dessa molécula. E com o tempo, a gente vai perdendo a produção dessa molécula. E também uma outra coisa que acontece é a diminuição dos nossos telômeros, né? O nosso DNA, existem ali aqueles, como se fosse um cadastro que fica na ponta do nosso cromossomo, e isso, os telômeros, eles medem, eles seriam o termômetro da nossa longevidade, do nosso envelhecimento. E também, através dos estudos, foram descobrindo que as pessoas que tinham os telômeros maiores eram pessoas que pareciam ser mais jovens, elas correspondiam a uma idade cronológica muito mais jovem. Então, hoje, os suplementos mais modernos, a medicina mais moderna, elas vão estudando coisas que podem potencializar o estresse oxidativo, né? Só da gente respirar, a gente está oxidando. Só da gente respirar, a gente começa a metabolizar e a gente vai produzindo radicais livres. Então, os óleos essenciais, eles têm uma ação principalmente cravo, canela, o delimoneno, são óleos essenciais que ajudam no processo do estresse oxidativo. Eles ajudam a recuperar esse oxigênio que fica circulante e que oxida as nossas células. Outra coisa que acontece, a gente tem a glutationa, uma molécula que é antioxidante, que ela restaura o nosso organismo. Então, as enzimas de leveduras que foram adicionadas no Advance, eles também vão estimular a glutationa. E essa molécula é responsável para o nosso rejuvenescimento. Então, ela vai ajudar a gente a proteger esses finalzinhos dos nossos telômeros, eles vão ajudar a aumentar os nossos telômeros, eles aumentam as sirtuínas, que são responsáveis por o processo metabólico e de rejuvenescimento, eles diminuem o processo oxidativo, então, assim, é muito benefício e eles conseguiram ter esse precursor do NAD, que é através das leveduras que foram adicionadas no nosso Advance. E além das leveduras, ele também foi adicionado como é que chama, gente? Aquela outra substância que... NMN.
Não, do NMN, mas eu quero lembrar uma outra substância. É... Ai, fugiu. É tanta coisa, gente. Me ajuda aí. Eu mandei material para vocês, vocês têm que me ajudar a É, lembrar ó, dos nomes. Hã? aquele que começa com R, rasvendo, pra você dar as contas. Reverastrol, muito É, boa, aplicadíssima, muito. O transreverastrol é exatamente aquela substância presente na casca da uva e não só da uva, tá, gente? Todas as frutas e vegetais verdes escuros e que tem e roxos, tá? Então, quando os polifenóis, né, que são encontrados nas cascas das uvas, é encontrado também em morango, blueberry, framboesa, espinafre, couve, brócolis. Então, ele está presente tanto nas verduras verdes escuras, quanto nas frutas e que tem esse polifenol escuro, arroxeado. Então, quanto mais alimentos com esses pigmentos, eles são extremamente antioxidantes e eles também vão estimular a glutationa, tá? Então, eles são poderosos antioxidantes e eles também, olha que bacana, eles vão estimular a produção do colágeno natural, porque nosso corpo produz colágeno. A gente vai perdendo a produção e o armazenamento ao longo do tempo, tá, gente? Mas o nosso corpo já produz colágeno. O problema é que a partir de 25 anos, a gente vai perdendo a produção desse colágeno natural, tá? Então, com esses antioxidantes todos, dos óleos essenciais, do polivitamínico que a gente consome, do ômega, tudo isso faz com que a gente reverta esse processo de oxidação e aumenta o quê? A produção de NAD+. E olha que interessante, as leveduras, elas são precursores da biossíntese, então da quebra dessas moléculas, né, de triptofanos, que são os aminoácidos, que vão estimular a produção do colágeno no nosso corpo, tá? Então é muito importante. E aí também é enriquecido com ácido hialurônico, que é uma substância que é muito presente nos cosméticos, né? E aqui, quando a gente usa ele no Advance, ele vai ser responsável para hidratar a nossa articulação. Ele trabalha também muito na linhas de expressão, flacidez, elasticidade da pele. E ele também vai ajudar na lubrificação das nossas cartilagens. Então, excelente a gente ter o ácido hialurônico na composição. É rico em vitamina B7, né, que é a biotina, que é responsável para a gente produzir queratina, gente. Então, sem a biotina, sem a presença da vitamina B7, a gente vai ter unhas enfraquecidas, cabelo caindo, unhas quebradiças, né? Então, e ela também ajuda no processo de diminuir a inflamação do nosso corpo. Então, ajuda também no processo de emagrecimento, tá? Deixa eu ver o que mais. É isso. Então, eu consegui falar para vocês de uma forma resumida tudo que a gente tem nos nossos compostos aqui, tanto da fibra, dos óleos essenciais e do nosso colágeno, tá? E aí, vamos falar um pouquinho das estratégias de uso. Como eu falei com vocês, eu dei como sugestão que a gente tentasse fazer o jejum metabólico, não é o jejum intermitente. O que seria o jejum metabólico? É aquele que a gente para de comer lá por volta de 8, 9 horas da noite e vai comer no dia seguinte, na hora do café. Quanto mais eu conseguir retardar esse café, eu vou aumentando essa janela do jejum. E aí, como que eu vou quebrar esse jejum? Eu não posso comer qualquer coisa, eu não posso quebrar esse jejum com meu pão de sal ou comer uma tapioca, né? Por exemplo. O que seria interessante? Eu tomar fibra para quebrar o jejum, tá? Ou até mesmo, se eu quiser usar o colágeno, que eu já estou em jejum, e aquelas pessoas que falaram comigo, Duda, eu senti que eu fiquei um pouco mais agitado, o colágeno eu perdi um pouco do sono. Você pode pegar essa janela da parte da manhã, antes de você fazer o café da manhã, e tomar o colágeno. Para as pessoas que gostam, né,
que já estão acostumadas e não tiveram problema nenhum, o melhor horário de tomar o colágeno é à noite, que a gente vai ter o processo metabólico do organismo, recuperação de músculo, a gente vai, a musculatura, quando a gente está fazendo musculação, as quebras das nossas fibras é um processo inflamatório natural que exige uma recuperação do corpo, mas é uma recuperação que o corpo, de uma forma saudável, é diferente do processo inflamatório que a gente tem devido a alguma doença ou devido a uma alimentação, tá, gente? Então, só para vocês entenderem. Então, nesse momento, a gente vai dar um estímulo maior para a recuperação muscular. Então, é interessante tomar o colágeno nesse horário, da mesma forma que se eu quiser tomar ele em jejum na parte da manhã, tá ok. Agora, se eu coloco fibra junto, a fibra vai inibir a absorção desse colágeno. Então, eu não indico para vocês usarem a fibra junto, tá bom? E aí, qual que é a estratégia? Tomar a fibra um horário diferente do colágeno. Deu para entender? Maria, Simone, que eu estou conseguindo ver vocês. Quem mais que te quiser perguntar sobre isso? E aí, qual que está sendo uma outra estratégia também que algumas pessoas já estão me relatando? Como eu falei com vocês, uma dosagem de fibra saudável, a gente poderia estar consumindo de 20 a 30 gramas ao dia. Quando a gente está falando de síndrome metabólica, diabetes, ou a gente está falando de processo de emagrecimento, a gente poderia dar uma dose recomendada de 25 a 30 gramas de fibra. A dose que a do Terra pediu aqui, que a gente colocasse 10 gramas de fibra. Então, quer dizer, é uma dose para um indivíduo saudável que quer complementar a ingesta de fibra e que também já vai ter um aporte aí de saciedade. Qual que seria, se a gente quiser realmente emagrecer ou se você tem muita fome, que você colocasse mais fibras antes das outras principais refeições. Então, tem algumas pessoas que já estão me relatando que estão fracionando a quantidade, né? Ou, por exemplo, Duda, uma colher de sopa antes do almoço está me deixando muito saciado ou está soltando muito o meu intestino. Eu posso dividir essa dosagem? Pode. Aí que eu falo que esse sistema ele é inteligente. Ele veio para que a gente adequasse a necessidade do nosso corpo. E aí eu entendo por que a do Terra está vendendo a fibra separada. Por quê? Tem pessoas que na alimentação não consomem a quantidade suficiente de fibras, que não consomem verduras, frutas e legumes todas as refeições. E aí a gente tem como recurso nutricional usar um aporte maior de fibra, gente. Agora, o colágeno tem necessidade? Não, porque o corpo vai absorver uma determinada quantidade de colágeno. Mais do que isso, daqui a pouco eu estou jogando na privada. É igual vitamina C. Não adianta a gente achar que eu tenho que consumir mais do que uma grama de vitamina C por dia. O corpo ele não consegue absorver essa quantidade a mais. E aí nossa privada vai ficar rica em vitamina C, tá? Então, tem situações que a gente realmente tem que dosar. E não adianta a gente passar dessa quantidade, que aí a gente não está beneficiando o corpo. Mais alguma dúvida vocês querem colocar aí para mim? Deu para entender? Para quem sente mais fome de noite, tanto magro, quem precisa reduzir peso, é interessante utilizar a fibra à noite? Então, a fibra à noite, ela é um recurso que eu utilizo para pessoas que não querem emagrecer. Por quê? Por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos, tá? Meu filho, ele já tem dificuldade para se alimentar. Ele é um atleta, ele joga muito futebol, joga muita bola, mas ele não come o suficiente que ele deveria pelo tanto que ele queima, pelo tanto que ele consome, que ele metaboliza, né? Então, eu nunca posso dar uma fibra para ele perto de alguma refeição, que vai atrapalhar a saciedade dele. E aí, qual que é o recurso que eu tenho? Porque ele não é uma criança que come muita verdura, muitas folhas, e ele estava com o intestino mais preso. O que que eu faço? Dou a fibra para ele à noite. Então, para uma pessoa que de repente quer só equilibrar o intestino e não tem um intuito de emagrecimento, é melhor que você consuma à noite. Agora, se seu intuito é emagrecimento, e aí o emagrecimento a gente já pensa em saciedade, use antes das refeições. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Que senão vocês vão ficar. Já são quase 9 horas, eu não quero estender tanto.
Deixa eu ver, eu tenho muita fome na parte da tarde, muita mesmo. Nem parece que almocei. Mesmo com o uso da cápsula e mantendo a garrafinha com óleo, se tiver alguma estratégia, me ajuda. Carol, nesse horário, usa a fibra. Para você vai ser muito importante você usar a fibra, então, nesse horário da tarde que você sente mais fome. E lembrando, gente, que o colágeno a gente não deve consumir junto com algum alimento, nem com fibra, nem com suco, nem com nada. Mas a fibra você já pode consumir no seu suco verde, fazer uma vitamina com banana, com maçã, com abacaxi, com mamão, ou fazer como se fosse um suco mais incrementado, e aí você pode colocar fibra, não tem problema, tá? Não tem problema. A fibra, ao invés de ser usada 15 minutos antes do almoço, eu não entendi sua pergunta. Você está me perguntando se você deve usar 15 minutos antes do almoço? Você pode usar de 15 até 5 minutos antes do almoço. Para aquelas pessoas que têm muita fome, eu falo que se quiser usar 30 minutos, ok, porque aí você já prepara o corpo para se alimentar. Mas com 15 a 5 minutos, ela já traz saciedade, gente. Ela forma um gel. Se vocês não tomarem, vocês prepararem a fibra e não tomarem, vocês vão perceber, ela fica gelatinosa. Tem gente que nem gosta da textura, tá? Não, ao invés de usar a fibra antes do almoço, eu uso no horário que vem a fome. Sim, você pode fazer isso. Porque tem pessoas que, de repente, conseguem. Outra dica também, tá, gente, de saciedade. Por que que a gente fala começar a se alimentar com a verdura, com a salada, depois a proteína e, por último, o carboidrato, arroz, feijão ou mesmo a batata? Porque você já começa a mandar, estimular o hormônio de saciedade, você já começa a preparar o seu organismo, já tem um aporte maior de fibra, e quando você coloca a fibra antes e a proteína antes, você já diminui o pico de insulina. Então, é uma outra estratégia nutricional muito interessante da gente usar, tá? E se, no seu caso, a fome é mais à tarde, ou se alguém tem fome mais à noite, consuma uma dose extra de fibra, porque aí você vai trazer mais saciedade, tá? É isso? Deu para esclarecer, gente? Deu para esclarear um pouquinho mais as dúvidas? Ó, deixa eu falar com vocês. Semana que vem eu quero trazer um convidado muito especial para a gente trazer outras estratégias nutricionais, outras dúvidas também, e para a gente falar um pouquinho mais sobre essa fome emocional, porque eu acho que hoje eu acabei voltando nos produtos e eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre compulsão, fome emocional, como que a gente pode driblar isso, né? A compulsão, algumas pessoas perguntaram, principalmente quando envolve bulimia, a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. A gente precisa de um suporte de um terapeuta, de uma psicóloga, às vezes até de um psiquiatra, tá? Não é algo comum, é diferente da gente ter vontade de comer doce, é diferente da gente ter vontade de comer alguma coisa que a gente gosta muito, mas quando envolve uma compulsão, um comer emocional, uma dor emocional, quando você desconta isso na comida, é importante que a gente tenha um acompanhamento, gente. Não é simplesmente. A gente consegue identificar e dar suporte com os olhos? Sim, com certeza. Mas quando você já tem um diagnóstico bem feito, quando você já tem um acompanhamento de um profissional que vai lidar com traumas ou com dores emocionais, que simplesmente com estratégias nutricionais ou só com aromaterapia a gente não vai conseguir. Se for uma aromaterapia muito acompanhada de um profissional, um aromaterapeuta que trabalhe a psicoaromaterapia, ok. Mas a gente, como consultor do bem-estar, mesmo que a gente estude, mesmo que a gente sabe quais são os olhos que são interessantes para esse suporte, vai precisar de uma ajuda de um profissional, porque a gente vai estar lidando com feridas emocionais, com traumas, com distúrbios também de percepção do corpo. Então, é um pouco mais delicado,
tá? Então, sempre busque uma equipe multidisciplinar, sempre busque. A gente tem na equipe vários nutricionistas, vários terapeutas, vários psicólogos. Eu tenho certeza que nós podemos ter uma comunidade que um ajude o outro. Aqui mesmo, naquele grupo MetaPower, várias pessoas já falaram: eu sou terapeuta, eu sou massagista, eu sou psicóloga, eu sou nutricionista. Então, a gente pode se ajudar também. Mas é importante que a gente busque realmente um profissional que está pronto para lidar com esse tipo de situação, tá bom? Espero que tenha esclarecido aí, ajudado um pouquinho vocês. Outra coisa, gente, eu estou criando vários conteúdos sobre o MetaPower, sobre emagrecimento, metabolismo, sobre gerenciamento de estresse, gerenciamento de sono. Então, podem compartilhar o conteúdo, podem usar, podem ler, porque eu estou tentando ali, de uma forma mais gostosa, compartilhar esse assunto que é tão complexo. Hoje eu tentei resumir, eu não tentei falar uma linguagem muito simples, muito para leigos, eu não quero usar uma linguagem rebuscada para dificultar o entendimento de vocês. Eu quero realmente trazer de uma forma que seja fácil para vocês entenderem, tá bom? Combinado? Vamos encerrar por hoje? Eu não sei quando o colágeno vai ser vendido avulso, e eu não sei se ele vai ser vendido avulso, gente, porque, sinceramente, eu acho que ele não tem por que ser vendido avulso, porque ele precisa ser usado, a fibra, com o MetaPower, para ele potencializar realmente tudo que ele tem para oferecer para o nosso organismo, tá bom? É isso. Um beijo grande. Vocês querem tirar uma foto? A gente nem pediu para tirar foto, agora tá vazio aqui, todo mundo já foi embora. Mas vocês que estão aí comigo, vai ser uma delícia ter vocês aqui. A gente pode tirar uma foto. Oi, Rê! Tá boa? Carol, Ellen, Maria, Simone. Tô em Quem mais? silêncio, mas tô aqui. Ai, e aqui, você tá me devendo. Vim bater um papo comigo, que essa aqui, gente, tá super danadinha, estudando tudo. E eu quero que você venha trazer um pouquinho do seu conteúdo para a gente também, tá? Então vamos tirar uma foto aqui, quem ficou. Combinado. Os meninos querem falar oi pra você também. Oi. Oi, oi, oi. Ó, então vamos lá, Marília. Ó, Vem pra cá. Chega aqui pra foto. vai lá, Ellen. Aê, meninas. Muito bom. Obrigada pelo carinho por ter ficado comigo até De agora. nada. Espero ter respondido as dúvidas de vocês. E se não, lá no grupo a gente continua conversando, tá bom? Beijo grande. Tô às ordens, viu, Duda? É só chamar. Eu vou chamar sim, pode deixar. Beijo, Beijo. com Deus. Tchau, tchau. Como que eu sei que se gravou, hein? End meeting for all? É?